De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o engenheiro e agora superintendente do DENIT, Afonso Lins. Nós estamos falando um pouquinho sobre as nossas estradas e os nossos problemas de logística no Amazonas, principalmente aqui em Manaus. Existe a situação da Transamazônica e nós temos vários problemas naquela rodovia. Como é que se faz para ajeitar um pouco esse velho problema chamado Transamazônica? Bem, poucas pessoas sabem, mas a Transamazônica ela começa lá na Paraíba, né? E a projeção da Transamazônica seria terminar em Benjamin Constant, mas pararam em Lábrea. Agora, é claro, nós fizemos um investimento pesado na Transamazônica hoje, e eu sei disso porque eu já fiz isso, de Humaitá para Apuí, alguns anos atrás, você levava em torno de 10 a 12 horas para percorrer 400 quilômetros. Hoje, nós conseguimos percorrer de Humaitá a Apuí em cerca de 5 horas. Por quê? Porque nós tivemos que elevar o grade da rodovia, ou seja, ela ficou mais alta e tiveram pontos que nós tivemos de aumentar em 2 metros. Em 2 metros. E pissarramos ela toda, hoje ela está toda pissarrada. Então, nós não temos problema na 230. Inclusive, o próprio pessoal de Apuí elogia muito o trabalho desenvolvido hoje na 230. Agora, é claro, nós precisamos substituir são as pontes. Por quê? Porque as pontes ainda são de madeira. E a gente está com um projeto hoje no DENIT para fazer a substituição de cada uma das pontes para fazer com que sejam de concreto ou então mistas essas pontes. Por que também? Porque hoje, para fazer uma substituição de madeira hoje, as exigências ambientais são gigantescas. E na época se idealizou fazer de madeira porque existia madeira em tudo que era lugar, você só fazia tirar e colocava sem problema nenhum. Só que hoje as exigências ambientais são muito grandes e nós precisamos urgentemente substituir essas pontes. Mas nós estamos vindo asfaltando já no Pará e quero crer que mais 4 anos nós deveremos asfaltar também a 230, até porque a nossa prioridade não é a 230 e sim a 319. Falando um pouquinho agora de porto, nós temos um grande problema de porto em Manaus, no Amazonas e toda a região norte. Como é que se faz para ajeitar, principalmente aqui em Manaus, nós tivemos a queda do Porto Chibatão, o que verificamos, e o que o governo federal tem feito para a retomada dos portos aqui, especialmente aqui no Amazonas? Olha, nós temos vários portos em andamento, nós já temos 5 entregues ao interior do estado, né? Inclusive nós deveremos na segunda-feira estar visitando o porto de Parintins, que nós tivemos que levar um pouco o nível do porto de Parintins, porque houve uma subida das águas, você lembra, há 2 anos atrás, que alagou o porto, e nós tivemos que aumentar a altura e nós não teremos mais problemas daqui para frente. Deveremos logo, até o mês de maio, o ministro Alfredo Nascimento deverá estar inaugurando o porto, reinaugurando o porto de Parintins sem problema definitivo de alagamento. Agora, nós estamos executando vários portos no interior, alguns em convênio com o governo do estado, outro através da Codomar e diretamente através do DENIT. Nós temos uma empresa supervisora que está dando acompanhamento a esses portos, mas olha, a logística para se chegar a determinados municípios com material é muito complicada. Às vezes, quando você perde a janela de um determinado ano, só no outro ano que você consegue levar o material. Nós temos aprendido bastante nessas construções no interior, mas tem evoluído e ao longo desse ano nós deveremos entregar mais 15 portos no interior do estado. A intenção do ministro Alfredo Nascimento até a conclusão dos 4 anos de administração da presidente Dilma, de nós entregarmos em cerca de 50 portos no interior do estado. Você falou do interior. E aqui em Manaus? Em Manaus, nós estamos retomando o porto da cidade de Manaus para a administração federal, né? Porque entendemos que hoje não funciona como deveria funcionar o porto de Manaus. Até por aquela querela que existiu do governo passado com a administração do porto. Então nós achamos que, para que inclusive nós possamos fazer investimento no porto de Manaus, nós tínhamos que tê-lo em mãos. E essa área
de portos do estado do Amazonas, elas hoje é incumbência da IMOC, em qual a direção está sob as mãos do deputado Sabá Reis, e nós ficamos na retaguarda dando auxílio técnico à IMOC, através do DENIT. Porque o porto aqui, principalmente para o Amazonas, a gente sabe da importância em virtude das nossas dimensões continentais, e a gente não precisa nem ir muito longe para ver um trabalho bem feito de porto. Basta você pegar um avião, chega no Panamá, você vê que um país que foi praticamente todo modificado em virtude de um canal e de uma passagem, e que agora, em 2014, vai ter uma nova mudança na inauguração de sua terceira abertura de passagem de continente. Como é que se faz para aumentar um pouco a nossa passagem de porto do Amazonas, principalmente que nós sabemos que tivemos diversos projetos nesse período em que o porto estava privatizado e agora que o porto tende a vir de volta para a União? Olha, na verdade, nós precisamos divulgar isso, né, porque vários e vários navios de visita a Manaus deixaram de vir exatamente pela falta de investimento no porto, né? Não se tinha segurança para se fazer esse investimento, então o governo federal precisava retomar o porto para que tivesse esse investimento, e com esses investimentos fazer com que volte a credibilidade para o porto e volte a que seja colocado o Amazonas e Manaus no caminho desses transatlânticos. Ou seja, colocar os pingos nos is. Exatamente isso. O que está sendo mais difícil hoje na administração do DENIT? A gente sabe do excesso de trabalho, mas o que você está sendo, aonde você está sendo mais cobrado em todas essas rodovias? Olha, na verdade, o que nos chama muita atenção é a falta de informação, né? Nós temos recebido, nós temos, na verdade, sendo muito injustiçados por falta de informação. Então, a gente está tentando, primeiramente, fazer um trabalho de divulgação do que se está se fazendo através do DENIT. O investimento não é pouco, é muito grande. O ministro Alfredo Nascimento tem despendido muito recurso para o estado do Amazonas. Nós temos orçamento para isso, mas precisamos trabalhar mais e mais e divulgar o que realmente está sendo feito, que não é pouco. E, se Deus quiser, esse ano ainda teremos a liberação da 319, temos dinheiro no orçamento, a 174 eu entendo que está em perfeitas condições de trafegabilidade. Existem outras rodovias bem piores aqui no Amazonas, né? Nós estamos no caminho certo. Ok, Afonso, muito obrigado pela entrevista de hoje. E agora você tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui informando a população sobre tudo que o governo federal, através do Ministério dos Transportes, através do DENIT, está fazendo nas rodovias, não só do Amazonas, mas de Roraima também, porque a superintendência do DENIT aqui é responsável pelo Amazonas e por Roraima. E aqui no Amazonas, com maior intensidade, a 319, a 174, a 230 Transamazônica, a 317, a 307, todas elas responsabilidade do DENIT no estado do Amazonas estão sendo trabalhadas para que possamos ter uma integração maior e melhor por parte do Amazonas com o restante do país. Ok, obrigado pela entrevista e agora você fica com a música da banda Mariana. Um abraço e até amanhã.